O mezcal, bebida tradicional fabricada no México desde tempos imemoriais pelos astecas, conhecido por alguns como o primo mais antigo e mais pobre da tequila, virou agora coisa de grandes indústrias. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A proteção de denominação de origem pode parecer uma boa ideia. Ela evita que outras pessoas ou empresas copiem um produto que surgiu em um lugar específico, evitando assim tirar do mercado produtores originais. Mas, como é comum em soluções estatistas e baseadas em propriedade intelectual, essa proteção acaba sendo mais prejudicial do que benéfica. E um caso conhecido é o problema que atingiu muitos produtores de mezcal na região originária dessa bebida, lá no México. Curiosamente, o mezcal mais autêntico, aquele feito de forma mais similar à bebida criada pelos astecas na antiguidade, não pode mais usar o nome original. Vamos entender como é que isso aconteceu? O México é uma sociedade muito rica, tem uma fartura de bebidas alcoólicas de diversos tipos que agrada a todas as pessoas. A mais conhecida delas é a tequila, uma bebida destilada produzida a partir do agave ou pinha, uma planta muito comum lá na região de Jalisco, no México. O agave é uma planta de clima desértico e acostumada a altas altitudes. A planta cresce a partir de um bojo central de onde saem as folhas. Com determinada idade, que varia conforme a espécie, a planta floresce, gera sementes e morre. As plantas têm espinho e o manejo é muito complicado, quase todo manual. A parte central da planta é a chamada pinha, que é usado para fazer a tequila e o mezcal. O que muita gente não sabe é justamente que a tequila é apenas uma versão mais moderna e requintada e sofisticada do mezcal, que é a bebida original, muito antiga, feita da mesma planta na mesma região, com métodos manuais que remontam aos antigos astecas. As plantas levam de 5 a 35 anos para atingir a idade adulta, quando então são colhidas. Uma vez colhida, ela morre, portanto o processo de plantio tem que ser cuidadosamente planejado. Após cortar as folhas e tirar os espinhos manualmente, as pinhas são cozidas em um fogareiro no chão. O processo é o mesmo da antiguidade, um forno construído com pedras no chão, em que as pinhas são organizadas ao lado das pedras aquecidas e tudo é coberto com uma lona e com terra por vários dias. Essa etapa é que diferencia o mezcal da tequila. Na tequila, o cozimento é industrial. Portanto, ela perde o gosto de fumaça que o mezcal preserva. Após o cozimento, que leva alguns dias, as pinhas são esmagadas e moídas e então colocadas para fermentar também por vários dias em grandes tonéis. A destilação desse material é que gera o mezcal. O mezcal sempre teve fama de bebida de pobre no México, tal como a pinga tem aqui no Brasil. Mas tem outras diferenças. Enquanto a tequila tem um processo de fabricação muito mais adequado à industrialização e o produto é muito mais constante e reconhecível, o mezcal envolve várias etapas obrigatoriamente manuais. Isso não apenas torna tudo mais complicado, como gera diferenças de sabor dentro da própria marca. Uma batelada nunca é exatamente igual a outra. Portanto, o mezcal sempre foi considerado um produto inferior e acabava sendo consumido pelos próprios mexicanos. Isso, porém, começou a mudar a partir da década de 1990, devido principalmente ao mercado americano. Nesse mercado, a bebida passou a ser vista como algo exótico e forte, e a demanda cresceu muito por lá. Hoje, a maior parte do mezcal produzido no México é vendida no mercado americano. Naquela época, o governo do México, preocupado com a fabricação dessas bebidas em outros países, criou a chamada proteção de denominação de origem. É algo que se tornou comum depois de, lá na década de 1980, a champanhe também recorrer à mesma coisa, né? Champanhe, hoje em dia, é apenas o vinho espumante produzido na região de Champagne, na França, seguindo as tradições locais. Esse foi o primeiro caso, depois essa proteção foi copiada por várias outras bebidas. Cachaça mineira, por exemplo, é só a cachaça produzida em Minas Gerais e assim por diante. Isso pode parecer uma coisa boa para quem fabrica originalmente tais bebidas, afinal, agora ninguém pode mais produzir cachaça mineira no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Nova York, ou em qualquer lugar do mundo. Isso gera uma espécie de reserva de mercado para os produtores em Minas. Lógico, isso não proíbe outros estados de produzirem aguardente de cana, só não podem chamar de cachaça mineira. O mesmo vale para o vinho espumante, que pode ser produzido em qualquer lugar do mundo, só não pode ser chamado de champanhe.
Pois bem, o governo mexicano criou a tal denominação de origem protegida tanto para tequila quanto para o mezcal e determinou que uma organização não governamental chamada Comercan ficasse responsável por certificar os produtores de mezcal na região. A ideia é que, além da origem, a bebida deveria ter determinadas características mínimas de qualidade para poder ser enquadrada como mezcal. A Comercan, embora não fosse uma empresa estatal, era uma ONG que rapidamente se viu tomada por interesses políticos de grandes produtores. E é aqui que reside o problema. O mercado do mezcal americano só cresce e várias empresas americanas se instalaram no México para produzir o mezcal na região correta, seguindo todos os parâmetros para ter a tal denominação de mezcal. São grandes operações que faturam uma fortuna, principalmente porque o mezcal é uma bebida barata, mas pode ser vendida a preços muito mais altos nos Estados Unidos. Com isso, a Comercan aumentou o grau de dificuldade e o preço para se obter a certificação de produção do mezcal. Esse pessoal tem dinheiro, então por que não aproveitar, não é mesmo? Vamos cobrar mais caro, vamos dificultar. O problema é que isso matou os pequenos produtores locais. Eles não têm dinheiro para cumprir todo o longo e burocrático processo de certificação para a fabricação do mezcal. Além disso, o fato de haver processos manuais torna mais complicado atingir os parâmetros de gosto e percentual alcoólicos exigidos pela lei. Em grandes operações, como essas grandes empresas trazidas dos Estados Unidos para o México, eles podem se dar ao luxo de simplesmente descartar bateladas ou lotes que não atendem o padrão. O pequeno produtor não pode jogar fora toda uma batelada que levou meses para fazer porque ficou um pouquinho abaixo do padrão. Além disso, o mezcal, como bebida típica dos povos originários do México, não tem mesmo, nunca teve a exata mesma característica em cada região. Algumas regiões fazem o cozimento de um tipo, outros de outro tipo. Com o aumento da restrição do que exatamente pode ser chamado de mezcal, devido à proteção de denominação de origem, algumas formas de fazer essa bebida acabaram ficando fora do padrão. Isso gerou a coisa mais curiosa do mundo. Os fabricantes mais tradicionais, mais próximos dos métodos originais dos astecas, não podem mais chamar o seu produto, que é o mezcal original, não podem mais chamar de mezcal, porque não conseguem obter o certificado de denominação de origem. Ao passo que grandes indústrias americanas instaladas no México são as únicas que agora conseguem, de fato, vender uma bebida com o nome mezcal. Os produtores locais lá do México, muitos deles tribos locais originárias que fabricam da mesma forma o mezcal há milênios, agora tem que chamar o seu produto de aguardente de agave. Se você um dia quiser saber o que é um mezcal de verdade, não compre nenhuma bebida com o nome mezcal. A única alternativa que você tem é ir ao México, procurar os aguardentes de agave dos produtores originais e aí sim você vai encontrar os autênticos. Mas, curiosamente, não tem o nome protegido. Ou seja, competem com qualquer fábrica no mundo que quiser fazer um aguardente de agave. É o mesmo nome que eles usam para o mezcal, que é o mais legítimo de todos. Esse tipo de situação não é estranha em outros casos de denominação protegida. Muita gente que eu conheço de Minas Gerais me fala que se você quiser realmente experimentar a autêntica cachaça mineira, só indo a Minas Gerais e comprando em pequenos alambiques locais. Bebidas com o nome cachaça mineira, de fato, são produzidas em grandes destilarias muito distantes da produção tradicional que houve e deu a fama à cachaça mineira. Mas, se a tradição da cachaça mineira tem algumas centenas de anos, a tradição do mezcal tem mais de 1000 anos. É muito mais antiga, o que mostra o problema que existe com esse tipo de proteção. Acaba protegendo grandes indústrias ao mesmo tempo que desampara o produtor mais tradicional. Do ponto de vista da ética libertária, por óbvio, não há como haver proteção de denominação de origem, posto que na ética libertária ninguém é dono de palavras, ninguém é dono do nome mezcal ou de qualquer outro nome. Lógico que é possível haver selos de qualidade ou garantia de origem. Nada impede que uma ONG ou mesmo uma empresa certifique os produtores em uma região para garantir a qualidade e a procedência do produto. Os consumidores finais podem ter também tal garantia de que é um produto um pouco mais autêntico. Mas não podem proibir o uso do nome por outras pessoas, apenas acrescentar um selo de qualidade e procedência. No final, o livre mercado sempre resolve esses problemas muito mais fácil, sem a necessidade de agressão. Os resultados acabam sendo muito melhores do que essa lambança feita pelo governo.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Guy Fawkes-Knicht, escrito por Peter Turguniev, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!